João capítulo 15, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que der fruto, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhará, e lançar-lhe-á no fogo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Sente-se, por favor. Nós temos 4 homens que escreveram, cada um evangelho, se bem que o evangelho é um só no todo, mas tivemos 4 homens. Tivemos Mateus, que é o primeiro, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, é chamado de sinótico, semelhante. O que um narra, geralmente o outro narra, em visões diferentes, mas é a mesma mensagem. E temos o evangelho de João, que João, o evangelista, escreveu. E este evangelho, ele é diferente dos outros 3 evangelhos. Nele nós encontramos 7 milagres que João chama de sinais. Preste atenção. João separou 7 milagres. Havia muitos milagres que Jesus fez, mas João escolheu 7, exatamente porque ele quer, diante desses 7 milagres, revelar a divindade de Cristo e a sua obra. Então, no Evangelho de João, do capítulo 1 ao capítulo 12, Jesus dedica o ministério ao público. Ele começa pregando o Evangelho por toda a região da Judéia, Galileia e todas aquelas cidades e as decápolis, e ele tem o ministério para o povo cercado dele. Mas depois do capítulo 12, no capítulo 13, Jesus, ele restringe
esse ministério dele para os discípulos. Então, no capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos. No capítulo 14, ele fala da sua partida. Os discípulos ficam apavorados. Ele então faz a promessa que na casa do Pai há muitas moradas. E que há uma promessa de que ele enviaria outro, o Consolador, o Espírito Santo. Quando chegamos no capítulo 15, Jesus agora, com os seus discípulos reunidos, eles estão preocupados com a partida de Jesus, e Jesus declara que ele é a videira verdadeira. Ele divide esse capítulo em 3 pontos. Primeiro, ele divide o relacionamento dos discípulos com Jesus. Depois, ele divide do relacionamento dos discípulos um com o outro. E depois ele faz a reflexão do relacionamento dos discípulos com o mundo. Então, no verso primeiro aí, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. A videira, ela só serve para 2 coisas. A primeira, dar fruto. A segunda coisa é para ser queimada. Logo, se a videira não produzir fruto, ela não serve para ser um caibo de uma casa. Ela não serve para ser uma coluna de um terraço. Ela só tem 2 finalidades: produzir fruto, e se não produz fruto, só serve para ser queimada. Logo, se eu e você, nós, não estivermos em Cristo, nós não temos valor nenhum. Há um propósito dos ramos, que Jesus diz que somos nós. O propósito dos ramos é frutificar. Somente esse, dar fruto. Mas por que Jesus disse que ele era a videira verdadeira? Porque no Antigo Testamento, Israel é a figura de uma videira. A Bíblia diz que Deus plantou originalmente Israel numa terra boa, para que ela, a nação de Israel, pudesse ser a revelação de Deus para as outras nações e para o mundo, e trazer sobre o povo a graça de Deus. Israel era a vinha de Deus. Deus plantou Israel. Deus cercou Israel de cuidado. Deus deu todos os nutrientes necessários que uma videira precisava. Mas a Bíblia diz, pelo livro do profeta Isaías, que Israel produziu uvas azedas. Jesus usa a figura da vinha, porque ele está falando para os discípulos, e os discípulos conheciam muito bem na cultura deles. Eles conheciam muito, entendiam muito de vinha. E é por isso que Jesus disse que ele é a videira verdadeira. E quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, esta é a 7ª declaração de Jesus com o seu eu sou. No capítulo 6, verso 35, ele diz que é o pão da vida. No capítulo 8 de João, verso 12, ele diz que é a luz do mundo. No capítulo 10 e verso 7, Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. No capítulo 10, verso 11, ele diz, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, verso 11, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 11, 25 a 26, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
No capítulo 15, verso 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Aqui está o sétimo eu sou. Então João separou 7 milagres e 7 eu sou. No final do evangelho, ele escreve dizendo assim: havia muitos sinais, mas eu escolhi exatamente escrever o que vos escrevi, para que creades que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas Jesus usa outra figura. Ele diz: meu pai, no verso 1, observe comigo, ele é o agricultor. O agricultor é o que cuida da figueira, da videira. E é ele quem tem o controle de tudo. Só que existe um grande problema entre nós. É quando nós queremos, como ramo, tornarmos agricultor. Querer fazer aquilo que achamos que é importante ou que é o melhor para nós. Nós, como ramos, devemos apenas obedecer a ordem do Pai. Ficar aonde o Pai está. Logo, eu entendo que Deus cuidou de Israel. Cuidou de Israel com os mínimos detalhes. Cuidou de Israel com um cuidado excelente. Logo, Israel não produziu fruto. E o fruto que Israel produziu foi amargo. Então, não foi por falta de cuidado que Israel não produziu. Não foi por falta de cultivo do agricultor, do cuidado do agricultor, que Israel não deu fruto. Porque com o mesmo cuidado que ele cuidou de Israel, ele cuida também da vinha do filho. Aqui, João fala e explica que Jesus está numa relação entre a vinha e o agricultor. É um reflexo do tipo da subordinação que o filho revela ao seu pai. Jesus está dizendo: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, então eu não estou aqui para fazer o que eu quero, mas eu estou no lugar que o pai, que é soberano, e ele é o agricultor, me colocou. E a minha missão aqui é produzir fruto. Fruto. Porque Israel não produziu fruto. Porque Israel não deu fruto. E aqui eu aprendo a primeira coisa. Que o princípio para dar fruto é estar em submissão. É se submeter à vontade de Deus. É se submeter e ficar no lugar aonde Deus nos colocar. É ficar no lugar aonde o agricultor quer nos colocar. O problema é que nós invertemos a ordem. E muitas vezes nós queremos ser o agricultor da nossa vida. Nós queremos decidir o que queremos. Nós queremos fazer o que não está na jurisdição nossa, mas do agricultor. E se um ramo tentar ser o agricultor, nunca será um agricultor, porque ela nasceu e sua natureza é de um ramo. Agora no verso 2, ele diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. O agricultor, ele tira as madeiras secas, ele corta os ramos para que eles produzam mais frutos. Para que eles possam ter duas coisas: primeiro, receber mais oxigênio,
e ter mais espaço para crescer. Às vezes nós observamos alguém podando uma árvore e a gente tem a sensação que ele está acabando com a árvore, não é? Mas quando ele poda a árvore, depois a gente percebe que ela vem bastante frondosa. O agricultor tira tudo aquilo que está morto, para que os ramos vivos produzam fruto. A permanência dos ramos na videira é a segurança e a garantia de que eles não estão sós e vão dar fruto. Observe que Jesus está se despedindo dos discípulos. E ele disse: olha, eu sou a videira. Se vocês permanecerem em mim, primeiro, vocês não estão só. Segundo, vocês vão dar fruto. Esta é a garantia de estar na videira. Os ramos que não recebem a seiva que vem da vinha não pode produzir fruto. E outra coisa, também não continua vivendo, porque se o ramo da videira não produzir fruto, ele morre. Agora, para nós frutificarmos, é preciso estarmos plantados, pois não temos como frutificar sem antes estar em Cristo. Logo depois Jesus vai dizer assim: porque sem mim nada podeis fazer. Depois de estar plantado em Cristo, deixemos a raiz crescer, não é? Esperar o tempo certo, porque tem pessoas que não esperam o tempo de dar fruto, se apressa, sai do lugar, sai da brecha, se muda com constância. Ele precisa estar em Cristo, precisa deixar as raízes crescer, porque se não está em Cristo não frutifica, e se está em Cristo tem que ter raízes. E aqui vai o meu conselho: vamos ficar no lugar que Deus nos colocou, vamos aprofundar nossas raízes, e vamos esperar o momento e o tempo de Deus para darmos frutos. Se tem alguém que quer sair, deixa ir embora. Se tem alguém que não quer ficar, deixa ir. Mas você fica. É o que disse Josué, depois de um resumo de tudo, aonde os israelitas estavam adorando a Baal, a Astarode, a Azera e a tantos outros deuses. Josué reuniu o povo e disse: olha, vedes que desde o Egito o Deus Todo-Poderoso nos tirou com braço forte, fez o mar vermelho se abrir, caminhou por 40 anos no deserto conosco, não faltou água, não faltou pão, não faltou a nuvem de fogo, não faltou a coluna de fogo nem a nuvem durante o dia. Agora ele resume dizendo: agora pois vocês decidem, se vocês quiserem ir para Baal, se vocês quiserem ir para Astarode, se vocês quiserem ir para Zera, vocês podem ir, mas tem uma coisa: eu e a minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Serviremos a Deus. E ele diz aqui: aquele que não dá fruto, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas deixa eu dizer alguma coisa para vocês aqui. Este é um dos versículos mais complicados de interpretar na Bíblia. Porque alguém diz assim: se o cara não permanecer na videira e não der fruto, ele corta. Só que o verbo que João usa aí para cortar é airon. E esse verbo airon significa no grego, a tradução dele significa levantar, elevar ou erguer.
ou seja, tirar do chão. Aqui eu faço uma conjectura minha, por que os ramos não estão frutificando e precisa ser levantado? Porque eles estão ligados ao chão, e no chão tem muita terra, muita poeira. Isso fala de tudo aquilo que não é de Deus. Então escute, vou começar a aplicar o texto. Existem áreas na nossa vida que estão muito baixas espiritualmente falando, que estão rastejando ao chão, quando na realidade nós poderíamos estar lá em cima. Mas Deus está dizendo que se esse não der fruto, porque está cheio de barro, de lama lá embaixo, o Pai vai pegar ele e vai levantar, vai erguer, vai suspender, vai tirar de baixo e colocar em cima. E aí, o agricultor, quando ele pega os ramos que está abaixo, e a palavra, o verbo que João usa aqui, airon, significa erguer para cima. Só que se ele pegar o ramo e colocar em cima e deixar, o que vai acontecer? O ramo cai de novo. Aí entra o processo da trilice, que é o momento que o agricultor ou o victor pega um arame e prende aquele ramo lá em cima. Às vezes, irmãos, Deus nos aperta um pouco, mas Ele nos aperta para a gente não descer de novo. Às vezes Deus nos aperta um pouco, irmão, porque se Ele não apertar a gente um pouco, a gente desce com muita facilidade. Aí Ele segue dizendo, porque todo o que der fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto. Em algumas versões, a palavra aqui é podar. Então, tem pessoas que confundem a primeira palavra, cortar, com podar, e não é. O verbo que ele usa para cortar é airon, e o verbo que ele usa para podar é catairon. Catairó. Significa dizer que a palavra podar aqui é limpar, tirar as sujeiras e as impurezas. Escute, Deus quer fazer uma limpeza em nós. Ele quer tirar tudo aquilo que não condiz com a nossa natureza. Porque se estamos em Cristo, Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no Filho de Deus. Escute, se você está em Cristo e tem algumas coisas na sua vida que não condiz com a natureza pela qual Deus quer que você seja, Ele vai limpar, Ele vai tirar. Agora, às vezes a gente diz amém. O problema é que Deus tira aquilo que a gente gosta. Quando Deus fez uma limpeza na casa de Abraão, sabe quem foi que ele tirou? Ismael. E quem era Ismael? Ismael era o filho de Abraão com a sua escrava por nome de Agar. Mas a Bíblia diz que Abraão chorou, porque havia um apego. E às vezes Deus vai tirar algumas coisas que a gente está muito apegado. E Deus às vezes vai tirando. Por que Deus tirou Ismael, pastor da casa de Abraão? Porque Ismael não fazia parte da promessa. Segura. Se tem alguma coisa na tua vida, se tem alguma coisa na tua casa, se tem alguma coisa na tua família que não faz parte do ministério de Deus na tua vida, pois se prepare, Deus vai tirar. O que Ele quer é que nós produzimos fruto, e tudo que está lá sujo, impureza, Ele vem e tira.
Ele tira. Só que quando ele tira, o texto diz aqui no verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então aqui eu tenho 2 tipos de ramos. O primeiro tipo de ramo é o que não está produzindo, mas ele vai passar pelo processo de ser levantado, erguido, amarrado na treliça, para que possa produzir. O segundo tipo de ramo é o que já está dando fruto, mas Deus não quer que ele dê fruto só, Deus quer que ele dê mais fruto. Tem gente que está na igreja e diz assim: não, eu estou tão bem, eu já estou bem assim, já faz alguns anos que eu estou na CIB, já participei disso, daquilo. Não, eu estou quase pedindo minha carteira do INSS do céu para me aposentar. Mas Deus está dizendo não. A vida do crente não se estabelece por um plano de aposentadoria. O plano de Deus para nós é que nós venhamos produzir mais fruto. Talvez você diga: eu já orei. Deus está dizendo: eu quero que você ore mais. Talvez você diga: eu já cantei. Deus está dizendo: eu quero que você cante mais. Eu já contribuí. Deus: eu quero que você contribua mais. Eu já perdoei. Deus está dizendo: eu quero que você perdoe mais. Eu já amei. Eu quero que você ame mais. Eu já fui dirigente disso, daquilo outro. Deus está dizendo: eu quero você mais ainda na obra. No verso 3, Jesus diz a eles: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meus irmãos, existe muitos crentes sujos, existe muitos crentes que estão lá embaixo e precisa ser erguido. Tem muito crente cheio de impureza, mas só existe uma ferramenta que nos purifica, que nos limpa: é a palavra de Deus. Um grande pregador dos Estados Unidos, chamado Paul Walsh, ele diz que você deve ir para uma igreja, não é porque ela lhe ofereça entretenimento no domingo, não é porque tem voz de cânticos de corais que encantam os seus ouvidos, mas você deve ir para uma igreja que no domingo o pastor abre a Bíblia e comece a pregar a palavra de Deus. E ele diz: o homem de Deus não se define por milagres, o homem de Deus não se define pela espiritualidade que ele demanda fisicamente, mas o homem de Deus se define quando ele ama e prega a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis na vida. No seio da igreja, uma febre de crentes que não lê Bíblia, crentes analfabeto bíblico, não lê Bíblia, não gosta de ouvir pregação, gosta de ouvir banda sei o quê, gosta de pular para a direita, gosta de mexer para a esquerda, gosta de ir para todo lado, mas não gosta da palavra de Deus. É por isso que estão cheios de carrapicho, estão cheios de barro, estão sujos. Mas Deus está dizendo: o que limpa, o que purifica, o que transforma, o que lava é a palavra de Deus. Foi por isso que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 24 da sua segunda carta, ele disse a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, esteja preparado o tempo, ou fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda a paciência e como aplica a doutrina. Sabe por que ele disse isso a Timóteo? Porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo-se coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestre para si mesmo, e eles recusarão a dar ouvido
a palavra da verdade e dando ouvido a contos de fada e de mito. Sabe por quê, irmão? O problema das igrejas hoje é porque tem pouca palavra pregando. Eu disse outro dia lá em Barra de Jangada pregando que os púlpitos hoje estão sendo pintados de preto, é luz amarela, é luz roxa, é luz de toda cor, botam um bumbo de fumaça e não é mais púlpito, virou-se uma plataforma de show. É por isso que a gente tem uma geração que vive na promiscuidade, no pecado, não ora, não lê, não busca a palavra. O púlpito da igreja não foi feito para pintar de preto, mas o púlpito da igreja tem que estar pintado pelo sangue do Cordeiro, o sangue que purifica, que transforma a vida. É esse o sangue que nos limpa. Nós não precisamos colocar holofotes aqui, nós não precisamos colocar show de fumaça. O que nós precisamos é pregar a palavra de Deus, que a palavra transforma e a palavra da vida. E Paulo ordena a Timóteo: Timóteo, prega. O verbo está no imperativo. E ele diz para Timóteo: seja kairos, seja no tempo, ou seja, akairos, fora do tempo, prega. Sabe o que quer dizer isso? Paulo está dizendo: Timóteo, se o povo gostar de pregação, prega. Se o povo não gostar, prega também. Se o povo se alegrar, prega. E se o povo ficar triste, prega. E se o povo querer, prega. Se o povo não querer, prega. Se o povo der glória, prega. Se o povo não der glória, prega. Sabe por quê, Timóteo? É uma ordem. Você não está chamado para pregar o que o povo quer, o que o povo não quer. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Púlpito de igreja não é plataforma de show. Púlpito de igreja é altar de exposição da palavra, da pregação da palavra de Deus. E é a palavra que transforma, a palavra que renova, a palavra que regenera, a palavra que leva para o céu. É a palavra de Deus. Ah, eu vou para a igreja porque eu gosto daquele negócio lá. Você está errado. E se o pastor trouxe você para isso, mais errado ainda está ele. Porque um dia ele há de prestar conta a Deus. Aqui é lugar de pregação da palavra de Deus. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Crente que fala mal dos outros e não lê a palavra, está sujo. A gente precisa de pregação da palavra. Observe comigo o que diz o verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Você, eu, nós também somos assim. Jesus está dizendo para os discípulos: se vocês não estiverem em mim, vocês não têm como dar fruto, porque de vocês mesmos, vocês não têm como frutificar. Nenhum ramo tem vida em si mesmo. Os ramos são completamente dependentes da videira a qual ele está ligado. Por isso que diz um ditado assim: nós somos aquilo que nós comemos. Por isso que a gente tem uma geração doente. Porque as comidas de hoje são comidas enlatadas, industrializadas, que vai ter uma geração precocemente doente. Eu conversava essa semana com minha família e com meus amigos, dizendo: nós somos uma geração forte. Irmão, eu tenho 44 anos. O que tem de caba jovem que eu não abro parada para ele em nada.
Acaba com 17, 18 anos, não pode com botijão de água de 20 litros. E pior que isso, sabe o que é? Quer casar esses caras. Quer arrumar namorada. Aí você trabalha, cuida da menina, o bebê desde pequeno. Segundo um estudo, uma criança, antes dela nascer, ela gasta uma fortuna. Porque antigamente não tinha isso. Hoje é pré-natal, é não sei o quê, é não sei o quê. Não tinha isso, irmão, é berço. Aí é cadeira para dar de amamentar. Meu irmão, era na rede, com 2 pedaços de pau, para ele não morrer sufocado. Aí hoje tem que ser o quê? E o pior de tudo é o seguinte: eu vim ter um aniversário quando vim para a igreja aqui, eu acho que há uns 10 anos atrás. Eu tenho 44, então meu primeiro aniversário com 34 anos. Hoje faz aniversário de dia. Todo dia posta uma foto, um bolo, uma vela. Um mês, uma semana, 15 dias. E haja gasto. Aí você cuida tudinho. Quando você pensa que a pessoa vai começar a estudar profundo, porque é a idade de 17, 18 anos, que vai cursar a faculdade para ter estrutura futuramente para um emprego, aí você chega lá, está esse cabra sentado no sofá da tua casa, que não pode nem carregar um botijão de água de 20 litros, querendo pedir tua filha em casamento. Mas deixa eu voltar aqui. Nós somos uma geração forte. Por quê? Porque nós não comíamos essas comidas. Sabe que depois da geladeira o negócio piora. E depois da geladeira, irmão, a indústria do consumo é muito grande. Porque, sabe como era aqui lá em casa? E eu não sei, era Deus que fazia aquilo. Todo dia cozinhava ou fava ou feijão. Hoje as irmãs fazem para... Eu já cozinhei, pastor. Segunda, terça, quarta. Só vou cozinhar agora quinta. Porque eu ponho na geladeira. E depois da geladeira eu trago para onde? Micro-ondas. É uma geração de micro-ondas. E micro-ondas, se você não sabe, aquilo é uma bomba dentro da sua casa. Mas não é que ela vai explodir, não. É uma bomba de doença. O médico disse: pegue uma água, coloque dentro de uma vasilha, ponha no micro-ondas, depois tire ela e agoe uma planta sua. Se ela não morrer, você vem aqui. Então nós estamos numa geração de pessoas doentes. Fast foods. Hambúrguer, ketchup, maionese. Eu vim comer pizza, tinha mais de 30 anos. Nós fomos criados na batata, no feijão, no arroz, na macaxeira. E pior que isso, escuta, eu estou com vontade de pregar. E pior que isso, é que essa geração não gosta disso. A mãe sai de casa, vai para o mercado, compra macaxeira, compra charque, escalda, assa, prepara o cuscuz, põe o inhame, aí chama o cabra para comer, ou a camarada para comer. Quando ela chega, diz: o que é que tem para comer? Só tem isso, não quero. Aí vai no armário, pega um biscoito treloso, vai na geladeira, pega uma tal de Coca-Cola. Meu irmão, como é que você vai aguentar trabalho? É uma geração superficial. Não aguenta não, irmãos. Eu tenho 44. Não tenho medo nem inveja de nenhum boizinho desse aí não, meu filho. Assim está as igrejas. Os crentes não querem ler palavra. Os crentes não querem ouvir a palavra. Tem gente aqui que já está agoniado. Rapaz, eu já pensei que ia terminar, o pastor agora. Se preocupa não, meu irmão, estou na introdução ainda.
já está cansado, eu queria outra coisa. Não tem como apagar um pouco. Outro dia o cara disse: pastor, apaga um pouco dessas luzes, porque isso deixa a gente assim muito... Aí a gente gosta de um negocinho escuro. Eu digo escuro, sabe o que é? Como é o nome? Discoteca. E aqui não é discoteca não, aqui é igreja, lugar de pregar. Aqui não é lugar de ficar escuro, aqui é lugar de proclamar a luz do mundo. Aqui não é lugar... Mas já pensou? Então, se eu estou em Cristo, nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, mas tudo aquilo que ele está ligado, nós só somos alguma coisa porque Deus está em nós. Irmãos, eu sou grato a Deus todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Você sabe por que eu estou aqui? Não é por causa de mim, irmão. Se fosse por mim, você não estaria aqui um minuto para me ouvir. Vocês só estão aqui porque Deus está em mim. Se tirar Deus da minha vida, irmão, acabou-se. E eu digo de passagem, alguns que estão por aqui, se ele olhar para trás e ver quem ele era sem Deus, talvez muito nem aqui ficava com medo de alguém. Agora, quando Deus chega, Ele transforma a nossa vida. Paulo disse: o que roubava não rouba mais, mas antes trabalha. O que mentia não mente mais, agora só fala a verdade. Deus transforma a nossa vida, irmão. Não tem um povo mais bonito, não tem, do que o povo de Deus. Um povo limpo, um povo elegante. Olha, paletó, gravata, sapato brilhando. Irmão, o povo de Deus é um povo bonito. Quando for agora no dia 28, sei lá quando é, olha na Globo, gente com chifre, com rabo, caramelada, bebo, caindo, trocando tapa na rua, fedendo a cachaça e a tantas outras coisas que eu não quero dizer. Aí o cara vem dizer para mim que isso é diversão. Diversão é estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, sendo transformado pelo poder da palavra. E ainda quando sair, alguns vai comer uma pizza. O que não pode comer a pizza, mas vai para casa, come o galeto que sobrou de tarde, faz um cuscuz grande, assa um ovo, um bocado de salsichinha, come, dá uma rota e dá glória a Deus e dorme em paz. Dorme em paz. Olha para o teu irmão aí. Eu vou mandar, nunca é difícil eu fazer isso, mas diz assim para ele: rapaz, se não fosse Jesus na tua vida. E eu vou expor. Vou expor por aqui. Irmã Prazeres, olha aqui. Se não fosse Jesus, tu já tinha aguentado isso? Cadê Nilma? Isso sem Jesus? Nilma não está hoje não, tá? Cadê a esposa de Rogério, Viviane? Cadê a Vivi? Isso sem Jesus, minha filha, você não aguenta um dia. Se Jesus não tiver na nossa vida, irmão, não tem quem aguente a gente. Agora tem uma coisa: quando Jesus está, Ele transforma, Ele regenera, Ele muda, Ele capacita, Ele é poderoso.
Escute. Permanecei em mim. Há uma preposição aí no grego, que é em. O tempo do verbo está no dativo, que indica posição fixa. Escuta. O que significa isso é descanso, ou dentro de. Jesus está dizendo para os discípulos: se vocês estiverem dentro de mim, habitando em mim, eu habito em vós. Ele está dizendo: se vocês permanecerem em mim, descansa. Eles estavam com medo, o Jesus vai embora, e agora ele está dizendo: rapaz, eu sou a videira, vocês são ramos, se vocês estiverem em mim, fica tranquilo, fica tranquilo, descansa, descansa. Sabe aqueles que estão em Cristo? Há uma diferença muito grande, irmão. Quer ver uma coisa? Vai para o enterro de um crente e o enterro do cara que não é crente. É um desespero. Família que não é crente. Ai, ai, aquele... Aí você chega no enterro do crente, parece uma festa. Se é crente da igreja e os músicos podem ir, a gente diz: leva uma harpa. Aí quando todo mundo está lá, a gente chega na beira do caixão. Aí você já viu? Porque a gente tem a ideia que se canta em festa, mas crente canta em velório. Aí o cara diz assim: oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti, quando o Senhor meu voltar, e breve vem. Aí o coro faz assim, ó: se eu porfiarei por esta terra de além, e as muitas lutas de aquém, lá está meu bom Senhor. Escute, você parou para observar a letra quando ele disse assim: lá está meu Senhor, o qual eu desejo. Sabe o que é que os crentes estão dizendo, irmão? Eu quero é morrer também. Ô irmão, não tem, é diferente, o evangelho é diferente, irmão. Jesus está dizendo: vocês, fica tranquilo. A preposição em mim, que significa posição fixa, descanso dentro de. Aí você pode cantar assim: acalma minha alma, descansa aí, o Pai está cuidando de tudo para mim. Entrega de quem te quer bem, o Pai não despreza clamor de ninguém. Então, ei, descansa, o Pai está cuidando de tudo para ti. Bem, de quem te quer bem, o Pai não despreza o clamor de ninguém. Então,
Descansa. O Pai está cuidando de tudo para ti. Quem é que cuida da tua família? Quem é que cuida da tua casa? Quem é que cuida de você? Sabe? Quem é que cuida da nossa vida? É Deus. Os irmãos querem que eu pare aqui? Eu paro. Escute. Deixa eu dar um exemplo aqui da preposição em mim. Dentro de. Se eu e você tentarmos entrar no Palácio da Alvorada, que fica lá em Brasília, onde fica o presidente Jair Messias Bolsonaro. Se eu e você for lá, quando a gente bater no primeiro escalão, o cara diz, vai para onde? Não, eu quero ir para o Palácio da Alvorada. Não, não. Volta, vai-te embora. Você não entra. Você é barrado na primeira portaria. Mas se nós tivermos dentro do carro, aonde está o presidente, nós entraremos com ele, você está entendendo? E passaremos por todas as portas, porque ele está conosco. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Fica tranquilo. Eu estou com vocês. Jesus está dizendo, se eu estiver na tua vida, acabou. Acabou. Eu vou parar aqui. Porque o que eu tenho aqui é outro sermão para frente. Mas deixa eu dizer algumas coisas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, Neide, ele entrou montado em um animal. Que animal era? Zacarias disse, o jumento, filho de uma jumenta. Havia uma profecia que ele entraria lá. Quando Jesus ia entrar em Jerusalém, ele disse aos discípulos, vades adiante de mim, vocês vão encontrar um jumento que está o quê? Amarrado. E Deus é especialista em desatar nó. Vocês peguem ele e diga, se o dono perguntar, para que vocês vão pegar esse jumento? Diga, é que o dono dele, o meu Senhor, precisa. Só que naquela cultura, naquele tempo, o transporte não era de jumento para as autoridades. Rei não andava de jumento. Rei só andava de cavalo ou na carruagem. E jumento não puxa carruagem. Quem puxa carruagem era cavalo. Quando você lê as histórias de guerra da Bíblia, ela vai narrar as quantidades de cavalos. Haja visto que até os dias de hoje, até quando você vai comprar um carro, o cara diz, tem 120 cavalos. Tem tantos cavalos. A potência do motor é contada pelos cavalos. Mas Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. E evidentemente naquele dia que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, havia muitos cavalos. De repente um grande barulho, né? Hosana, Hosana, bendito é o rei que vem em nome de Deus. Quem era que vinha entrando? Jesus. E os cavalos estão sem entender, porque um grande evento, e quem é que vem? Não é um cavalo. Quem vem é um jumento.
E o jumento ficou famoso. Mas sabe por que o jumento ficou famoso? Porque Jesus estava em cima. No dia que Jesus sair da gente, irmão, a gente não vale nada. Deixa Ele guiar a tua vida. Deixa Ele nos governar. Se Ele estiver em nós, nós vamos entrar em lugares que a gente jamais pensou de entrar. E até os grandes vão olhar e dizer, como é que pode? É. E quando você entrar, irmão, não empina o nariz. Não acha que tu é o dono da cocada preta ou a última Coca-Cola do deserto. Quando Deus fazer, diga, é Jesus na minha vida. É Ele que está fazendo. É Ele que está dando. É Ele que está abrindo porta. É Ele que está abençoando. É Ele que está prosperando. É Ele que está me levando. É Ele que está cuidando. É Ele que está promovendo. É Ele que está patrocinando. É Ele. Não. Ele não dará a sua glória a ninguém. É dono de tudo e tudo Ele tem. Não aceita a soberba e o prepotente faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do Deus. Ele não tem, Ele é. Por isso a glória é dele. É. Eu vim louvar. E concordar com o que Ele faz. É por isso a glória é dele, a igreja é dele, os crentes é dele, o pastor é dele, a mocidade é dele, a CIB é dele, os obreiros é dele, o Gideão é dele, as crianças são deles, os músicos são dele. Ele não dá sua glória. É dono de tudo e tudo Ele tem. Não aceite soberba e o prepotente. Ele faz. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Por isso a glória é dele. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos na videira. E quem está na videira começa a crescer, começa a dar fruto. Só que antes da videira nós éramos o que a Bíblia diz, um jebuseiro brabo. E nós fomos enxertados na videira.
Aí tem crente que Deus faz algumas coisas com ele, aí ele acha que é o dono da cocada preta. Importante demais. Poderoso demais. Eu gosto da letra daquele que diz assim: quem me vê cantando pensa que todo tempo sou alegria. Vamos ficar de pé. Nessa vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei. Pensa que a minha vida mas não foi bem assim. O deserto atravessei, ferido do caminho. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia. O que era que ele fazia? Renovava as promessas, me lembrava do que ele fez, e palavras de conforto em mim dizia. Lembra da coluna de nuvem, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem capacita sou eu. Quem dá a estratégia sou eu. Olha o que ele faz. Por quê? Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não tem mais bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem mas quem escolheu